Estamos iniciando agora um novo webinar do nosso grupo de pesquisa, o GALC. Eu acho que esse momento sempre é muito importante para que a gente possa bater um papo, principalmente sobre ciência, e particularmente falar um pouco de matemática, né? Estamos passando por um momento diferente, né, com essa pandemia, mas a ciência ela não para. Estamos em evolução. O indivíduo, o ser humano, o Homo sapiens, continua evoluindo. E uma das mais importantes ferramentas que nos faz acreditar no mundo melhor é a matemática. Por a matemática ter esse dispositivo de explicar fenômenos, não é? Tantas vezes aquela equação matemática que nós estudamos lá no ensino médio, não é? Tantas vezes aquelas matrizes que tirou o nosso sono no ensino médio, ou até mesmo as derivadas integrais estudadas lá no ensino superior, foram tão, assim, com relações tão difíceis de entender no seu dia a dia, que nos fez acreditar que a matemática era inútil. Então, essa inutilidade da matemática, do ponto de vista, porque nós sempre fomos induzidos a estudar matemática apenas por entender fórmulas, equações e relações, sem ter essa relação com a natureza, essa relação com o universo, essa relação com o indivíduo em si, com o ser humano. Então, este bate-papo de hoje fala sobre algo, assim, muito importante. Fala de poder acreditar que essa evolução, ela é capaz de acontecer quando nós colocamos a ciência acima de tudo. A ciência é a única forma de evoluir. Não existe outra. Tá certo? Então, a palestra de hoje nós vamos falar sobre o gambito de matemática, ceder para vencer. E eu quero fazer uma homenagem, inicialmente a, não sei se vocês todos já assistiram pela Netflix, é um seriado, uma série muito legal. Muito legal. Essa série aí que vocês coloquei agora, chamada O Gambito da Rainha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas retrata exatamente aquilo que nós vamos conversar hoje. No Gambito da Rainha, que é uma das jogadas de xadrez, quem gosta, eu adoro jogar xadrez, adoro, mas quem joga xadrez sabe que existem várias, diversas, milhares de jogadas, e uma delas é o Gambito. O Gambito da Rainha normalmente é quando você sai com as pretas e você, no início, aliás, desculpa, você pode sair com as brancas também, tanto faz, pode sair com as brancas, você cede uma peça no início para você ter um resultado, um resultado lá na frente interessante, né? Você cede no início para ganhar, para vencer no final, tá certo? E a ideia é exatamente isso. Como eu posso levar isso para a matemática, né? De que forma a matemática pode nos ajudar a compreender essa evolução? Então, em homenagem a esta série, nós vamos bater um papo hoje sobre matemática. Ceder para vencer. E eu começo fazendo um questionamento para vocês. Quantas vezes, em nossa vida escolar, em nossa vida acadêmica, aqui nós temos estudantes de ensino médio, nós temos estudantes de graduação, temos mestres, temos doutores. E quantas vezes em nossas vidas nós cedemos para realimentar a nossa força,
a nossa energia para que a gente pudesse lá, posteriormente, a posteriori, chegar ao sucesso, certo? Então, isso acontece muito, principalmente quem convive com a matemática, né? Então, desde lá do ensino básico, quando a gente começa a estudar as equações matemáticas, uma resistência inacreditável, não é? As pessoas ficam, ao mesmo tempo, fascinadas pelas equações matemáticas, uma linguagem única. A matemática tem uma linguagem única, né? É uma linguagem. E, ao mesmo tempo, uma linguagem que fascina e uma linguagem que assusta. Quantas e quantas vezes, ao se deparar com um modelo matemático, nos deixa tenso, principalmente lá no ensino básico. E os nossos saudosos professores do ensino básico sempre tiveram uma resposta muito convincente. Eles diziam: estudem, isso vai ser importante na sua vida. Mas é engraçado, eu me lembro ainda como hoje, quando eu estudei equações polinomiais, eu fiz essa pergunta ao professor, e ele me respondeu exatamente assim. E até um dia desse eu disse: meu Deus do céu, eu vou usar realmente aonde equações polinomiais, tá certo? Então, preciso provocar vocês para que a gente possa resistir para chegar ao nosso sucesso, tá certo? Então, vamos começar. Eu queria também homenagear um dos maiores físicos matemáticos de todos os tempos, não é? Eu acho que todos já o conhecem. Faleceu há pouco tempo. Ele tinha uma doença conhecida ela, esclerose, esclerose lateral amiotrófica, certo? E o Stephen Hawking, ele dizia o seguinte: a matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Então, eu vou pedir a vocês, mesmo que vocês estejam assustados em relação aos modelos matemáticos, eu quero dizer, possam ceder um pouco hoje, possam recuar, possam fazer uma reflexão, para que eu possa permitir para que você utilize a matemática para o seu bem. Utilize esta ciência que explica as coisas, essa ciência que explica a natureza, tá certo? Então, para a gente começar, a gente precisa entender o seguinte: a matemática está em tudo. Olha, uma resistência, é uma primeira resistência. Então vamos seguir. A matemática está em tudo. Meu Deus, e palavra muito forte, mas a matemática está em tudo. E a matemática que ninguém vê. Como é que a matemática está em tudo, mas eu não consigo enxergá-la? Esse é um ponto importante. Então, é necessário recuar um pouco, voltar e começar a conectar com essas relações, tá certo? E eu quero dizer a vocês que pela manhã, logo cedinho, quando acordo, eu adoro tomar um café com leite e um bolo. Se for de laranja, eu aceito. E vocês já entenderam a relação de um bolo de laranja com um café com leite? Vocês já perceberam a essência desta alimentação matematicamente? Será que vocês já tiveram a ousadia de um momento de tomar um café com leite, perceber o quanto de matemática nós temos nesta xícara? E quando nós comemos uma fatia de um bolo de laranja, ou um bolo qualquer, o quanto de matemática se encontra presente nesta atitude? Se você olhar para o café, você percebe que o café
da forma como ele é amargo. Mas eu, por exemplo, eu adoro café amargo. Eu adoro tomar café sem açúcar. Mas muitos aqui gostam de tomar café com açúcar ou com adoçante. Então você vai lá, coloca um pouco de adoçante, não é? Ou um pouco de açúcar, e o teu café, que era amargo, fica doce. Isso é matemática, meus queridos. Isso é matemática. Isso é você gerou um sistema caótico. Você pegou algo amargo e transformou em algo doce. E o caos, ele está presente fortemente nas relações matemáticas. Os físicos estão, todo momento, trabalhando com fractais, trabalhando com desordens no universo. O universo realmente é um modelo caótico, mas um modelo extremamente fascinante. Então, vejam bem, esse café pronto para ser bebido, você transforma ele do amargo para o doce. Você, por uma pequena perturbação, você gerou um caos. Eu estou acompanhando aqui o chat, viu? E aqui já, se alguém quiser escrever, pode escrever. O Fernando de Fractais seria minha apresentação de hoje. Fernando, os fractais são interessantíssimos, porque os fractais, para quem vamos, já que você fez essa conotação, os fractais é nada mais do que modelos, né, onde você pode dividi-lo em N partes e ele continua, né, o fractal. Né? Por exemplo, o exemplo maior que a gente tem na cozinha é um repolho. Né? O repolho é o fractal. Porque se você pegar um repolho e tirar uma parte do repolho, ele continua um repolho. Não é isso? Então, o caos está muito ligado à geometria dos fractais. Né? O caos, quem gostava de falar de caos de forma muito forte era o Einstein. E o Einstein dizia, tem um livro dele chamado O Sonho de Einstein, e ele dizia o seguinte, alguém perguntou a ele como é que ele explicaria o caos. E ele dizia, o caos é uma desordem, o caos é nada mais, nada menos do que você gera uma perturbação, ou gera uma pequena perturbação, e você cria, né, outras e mais outras perturbações, e daqui a pouco você gerou uma desordem, né? Por exemplo, aquele filme Efeito Borboleta, ele dizia, o bater das asas de uma borboleta pode causar no Japão um furacão. Não é? Então, o Einstein dizia o seguinte, que ele dizia, eu sempre conto essa história, eu acho interessante, ele dizia o seguinte, que quem destruiu o Império Romano foi um prego, porque do prego você perde uma ferradura, de uma ferradura você perde um cavalo, de um cavalo você perde um cavalheiro, de um cavalheiro você perde-se uma batalha, e de uma batalha você perde-se um reino. Então, a culpa da derrota né, o Império Romano foi derrotado por um prego, porque o prego gerou pequenas outras perturbações e chegaram a desordem total. Tá? Então, isso, para quem gosta de geometria dos fractais, trabalhar com teoria do caos é algo magnífico, tá certo? Então, o café, meus queridos, tem essa singularidade, quer dizer, ele era amargo e ele se tornou doce. Mas vejam que coisa interessante. Além desse sistema caótico que acontece com o café, você tem outra situação muito mais agravante, que é a situação de você ter que tomar o café naquele momento. Né? Principalmente onde nós vivemos. Então, você está ali sentado, eu gosto, adoro 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tomar o meu café com leite, mas eu tenho que bebê-lo. E se eu não fazer isso, o que acontece? O café esfria. E isso é outro fenômeno matemático. Né? Por que o café quente esfria tão rápido
Essa é uma pergunta matemática. E é nada mais, nada menos do que uma equação diferencial, que diz exatamente que a taxa de variação da temperatura em relação. A taxa de temperatura é proporcional à diferença da temperatura do corpo e da temperatura do meio. É uma equação diferencial lá, quem estuda matemática, vê lá no cálculo 3, cálculo 4, está estudando isso. Ou no próprio cálculo 1. Então, veja que, uma xícara de café tem uma diversidade de aplicações matemáticas. Isso é interessante. Então, eu já acordo trabalhando matemática, fazendo matemática de forma intuitiva. É uma matemática que ninguém vê. É uma matemática que está em tudo, mas ninguém vê. Então, é isso que eu quero colocar para vocês hoje. O gambito de matemática é nada mais, nada menos do que você começar a enxergar aquilo que é importante para a sua evolução. O gambito de matemática é fazer com que você perceba os fenômenos intrínsecos. O gambito de matemática é fazer com que você aceite que para evoluir é necessário recuar para entender o universo na sua magnitude, para que você possa ter espaço para entender o amanhã. Não há chance, não há outra chance senão a ciência. As explicações, elas são notáveis. Quantos e quantos físicos, matemáticos, cientistas passaram anos e anos de suas vidas desenvolvendo modelos para que hoje possamos usar, por exemplo, um celular. Então é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. O gambito de matemática traz exatamente a possibilidade de você fazer uma reflexão na sua vida e você se permitir a gostar dessa ciência. Para que você possa amar essa ciência por acreditar que ela vai te dar a tua evolução. Muito bem. 4 pontos são importantes, pessoal. 4 pontos fundamentais para que a gente possa trabalhar matemática. Vocês anotem esses 4 pontos e que vocês, todos os dias, possam usá-los. Inteligência, habilidades, raciocínio e pensamento. É sempre bom você dividir essas coisas em partes. Por exemplo, eu tenho certeza que aqui nesse grupo grande, nós temos pessoas que têm habilidades, por exemplo, para trabalhar com números. E temos outros que têm habilidades para trabalhar com figuras. E tem outros que adorariam trabalhar com verbal. Da mesma forma, o pensamento. Tem pessoas aqui que têm um pensamento rápido. E tem outros aqui que têm um pensamento mais devagar. E isso é importante para que a gente possa entender. Por exemplo, o que é o pensamento? O que é o pensamento? Vamos lá, vamos raciocinar agora. O que é o pensamento? O pensamento é nada mais, né, de um atributo para que você possa definir a sua evolução. Vamos interpretar isso aí. O pensamento é o seguinte, ó, eu posso pensar rápido e posso pensar devagar. Se eu pensar rápido, eu estou usando nada mais, nada menos do que a minha intuição. E o que é a minha intuição? A minha intuição, pessoal, é o raciocínio. É um raciocínio lógico que nós temos. Então, quando você pensa rápido, você trabalha fortemente o teu raciocínio, a tua intuição, a tua habilidade. Então, por exemplo, eu chego para você e digo assim, quanto é, para qualquer um de vocês, quanto é, se alguém quiser colocar aí no chat, pode. Eu vou fazer uma pergunta fantástica aqui. Quanto é 3 vezes 5?
Quanto é 3 vezes 15? Alguém pode colocar no chat? Quanto é? O Chilton. Digo, Gilton, abraço. 15. 15. Fantástico. Veja que coisa, 15. Fantástico. Ou seja, é intuitivo, não é? Por quê? É um pensamento extremamente rápido. É um pensamento que ele vem de acordo com tudo aquilo que foi já informado para você. Você tem essa informação a priori no seu pensamento. Então, de forma muito rápida, de forma muito instantânea, você disse, é 15. Parabéns. Isso é intuição. Intuição vinda de onde? De pré-informações que foram desenvolvidas durante a sua vida. Você construiu um exército de informações. E dentro dessas informações tem uma que é o produto entre 3 vezes 5, que é uma habilidade sua. É uma habilidade quando você responde 15 com tanta rapidez, é uma habilidade. Mas também tem outras pessoas que têm um pensamento devagar. Mas o pensamento devagar e o pensamento rápido não significa dizer, eu tenho que ter um e não posso ter outro. Não. Todos nós temos o devagar e o rápido. Mas o que é o pensamento devagar? O pensamento devagar é um pensamento mais deliberativo. É um pensamento que você tem que usar o quê? Inteligência. A tua inteligência é um ponto extremamente importante para você evoluir. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês entendam. O pensamento devagar. Vamos lá, se alguém, eu vou fazer uma pergunta aqui, quem conseguir responder, coloca aí no chat, tá bom? Vamos lá, matemática. Equação matemática. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Quais são as raízes dessa equação do segundo grau? X, vamos ver se alguém responde. X ao quadrado menos... Olha, já deu 1 e 3. Ó, o Fernando foi rápido. 1 e 3, olha. 1 e 3. Então, vocês estão percebendo o que eu estou falando? Alguém poderia... 1 e 2, 1 e 3. Ou seja, vejam bem, pessoal. Aí, o pensamento devagar é um pensamento deliberativo. É um pensamento onde você usa a inteligência, no caso, quando a gente está falando de matemática, eu vou levar tudo para matemática, tá? Nós estamos levando a inteligência matemática, o pensamento matemático para resolver um problema. É intuitivo? Pode ser intuitivo. Parece que para o Fernando foi intuitivo, porque para o Fernando, ele percebeu que tem uma relação lá de soma e produto de raiz, ele rapidamente disse 1 e 3. Tá? Soma e produto. Exatamente, Fernando, soma e produto. E ele rapidamente, por quê? As informações adquiridas, aquele quartel de informações, todas aquelas informações que estavam na cabeça do Fernando, o Fernando usou a inteligência, usou o pensamento rápido. Mas muitas pessoas usam o pensamento devagar para resolver esse problema que eu falei agora. Imagine, vamos agora, pessoal, sair dessa particularidade e vamos exemplificar, vamos generalizar. Imagine quantos e quantos problemas nós temos no mundo para se resolver. Vou dar um exemplo. Cura da Covid. Alguém tem a resposta aí? A cura da Covid? Dificilmente alguém vai dar intuitivamente a cura da Covid. Na verdade. Por quê? Porque se faz necessário o quê? Ciência. Se faz necessário o quê? Pesquisa. Se faz necessário o quê? Pensamento. Se faz necessário o quê? Intuição, raciocínio, habilidades para aquilo que você se propôs, inteligência, principalmente. Nós temos inúmeros pesquisadores hoje, em todo o mundo, trabalhando fortemente para encontrar a cura da Covid.
Então, eu quero dizer a vocês que é necessário, novamente, ceder, meus queridos. Ceder. É necessário fazer uma reflexão em nossas vidas para a gente saber exatamente onde nós queremos chegar, para que possamos evoluir. Ceder, quando eu coloco ceder para vencer, é ceder para evoluir. E a gente só vai evoluir quando a gente colocar esses 4 pontos como prioridades em nossa caminhada. Não vou colocar, eu sei que tem muita gente, eu sou cristão, eu não vou colocar a questão religiosa aí, estou colocando a questão científica, ok? Então, esses são 4 pontos fundamentais para que vocês, então, anotem, né? Trabalhe o seu pensamento rápido, para que ele seja mais rápido cada vez mais. Trabalhe o seu pensamento devagar, para que ele seja muito mais completo, através do seu pensamento, através da sua inteligência, principalmente da sua inteligência matemática, ou da inteligência em geral, tá certo? Então, é fundamental que a gente possa compreender essas coisas. E outra coisa importante, quando você junta essas 4 palavras, você tem um conjunto de atitudes. Atitudes. Eu estou falando para cientistas, ou para futuros cientistas. Eu tenho aqui alunos que estão no ensino médio e estão loucos de ser professor. Eu quero ser cientista, eu quero ser um pesquisador. Muitos já me disseram isso. Tem outros alunos que estão na licenciatura que dizem a mesma coisa. Então, é necessário que você pegue esse conjunto dessas informações que foram passadas aqui, esses 4, e tenha a atitude. E você tem 2 tipos de atitude. Você pode ter uma atitude mais estática, uma atitude fixa, ou você pode ter uma atitude dinâmica. Sabe o que é atitude fixa? A atitude fixa é você ouvir tudo que nós falamos agora e que nós vamos ainda falar um pouco, e você aceitar e dizer, é legal, foi bom, mas eu vou ficar como está, porque o mundo é desse jeito. Eu não vou mudar o mundo. As pessoas que não querem mudar o mundo não querem chegar à evolução. Esse é um ponto. Porém, você pode ter uma atitude dinâmica. E a atitude dinâmica lhe traz a possibilidade de você quebrar esse paradigma. E você, a partir de hoje, acreditar que você pode ser um ser em plena evolução e que você vai dar uma grande contribuição para a humanidade. Cada um de nós, se cada um de nós tivermos a possibilidade de dar uma contribuição para a ciência, para o mundo, as coisas, chegaremos na evolução que tanto desejamos. Então, isso é importante. Então, se abrace a essas relações, usem suas habilidades, né? Use suas, em favor do seu pensamento, em favor da sua inteligência. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida, certo? Então, eu vou fazer agora, eu gosto sempre, quando eu bato um papo sobre matemática, eu gosto sempre de falar algumas coisas de matemática. E falar coisas do dia a dia, não é? Eu só vou retornar lá na frente, lá atrás do café, eu vou retornar aqui. Eu vou perguntar a vocês, se alguém puder me ajudar. Olha para esse bolo aí, esse bolo de laranja. E eu vou fazer uma pergunta aqui a um de vocês. Eu queria que alguém me desse uma resposta, tá? Eu vou dividir esse bolo para 2 pessoas, tá bom? Como é que eu faço para dividir esse bolo para 2 pessoas sem ter a necessidade de um questionar o outro? Por exemplo,
eu divido, alguém pode me sugerir como é, eu posso dividir aí, o cara diz, a parte dele é maior do que a minha. Alguém tem uma sugestão? Alguém teria uma sugestão de como dividir esse bolo de tal maneira que não houvesse nenhuma confusão a posteriori? Dividindo igualmente. Muito bem. É o Michael. Michael Michael. Michael, né? Dividindo igualmente. Dividindo igualmente, pessoal. Mas como é que a gente vai dividir igualmente? Tem uma máquina, você tem um sistema que divide, como é que a gente faria isso? Bem, uma solução é uma solução matemática. Não é? Qual é a solução matemática? Olha, Fernando, coloca hipóteses iguais e tire os mesmos valores. Mas uma equação matemática usa uma balança. Muito bem, pode ser. Olha aí, já tem várias respostas. Balança de pratos, ok. Pessoal, uma forma de dividir isso aí é o seguinte, pega, para não haver confusão, faz o seguinte, você pega uma urna, coloca número 1 e número 2, como são duas pessoas, e pede para fazer o sorteio. Quem pegar a ficha 1, corta. Quem pegar a ficha 2, escolhe o primeiro pedaço. Olha aí, matematicamente, o que nós criamos agora? Criamos uma teoria chamada teoria Minimax. É muito usada na teoria dos jogos. Então, quando eu dou, por exemplo, eu sorteio e dou a primeira pessoa para cortar o bolo e a segunda pegar o pedaço, veja o seguinte, a primeira pessoa jamais vai cortar de forma afastada do centro, porque aí o outro vai pegar primeiro a fatia e, logicamente, vai ser a maior. Então, faz com que a pessoa que vai cortar, ela corte o mais próximo, né, do meio. Essa é uma relação matemática que é muito estudada na teoria dos jogos. Tá certo? Então, é só para exemplificar situações do dia a dia que tem tanta matemática lá dentro que a gente... O cara é um gênio. Eu acho que a solução é essa, né? Então, muita matemática aí dentro. Então, é importante que a gente entenda que por trás disso aí existe a teoria chamada Minimax. Tá? Por exemplo, na teoria dos jogos, a gente pode marcar um dia para falar de Nash, John Forbes Nash, que é o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash está presente praticamente em toda a economia moderna. Mas aí seria um outro dia para a gente bater um papo. O Nash, ele escreveu a tese de doutorado, são 27 páginas, onde afirma com todas as suas letras uma quebra de toda a economia no mundo. Então, existe a economia antes de Nash e existe a economia pós-Nash com a implantação do seu teorema do equilíbrio, tá certo? Mas aí é outro dia, a gente vai contar. Mas voltando para lá. Então, eu vou agora falar para vocês muitas coisas que a gente pode fazer com a matemática. Eu queria falar para vocês sobre, basicamente, a beleza da matemática. O quanto a matemática nos dá a possibilidade de enxergar coisas que a gente não enxerga. Né? Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Alguns aqui já ouviram essa história, mas eu gosto de contar porque ela é muito interessante. Eu, há um tempo atrás, fui a um evento em São Paulo e, no retorno, no aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, eu encontrei uma pessoa famosa. Não, na hora não reconheci, mas depois vi que era nada mais, nada menos do que uma atriz chamada Ana Hickman. Acho que vocês conhecem Ana Hickman. Ana Hickman é alta, né? Muito alta, tem as pernas grandes, e ela pediu uma água, eu estava tomando um café, e eu disse, é Ana Hickman? Ela disse, sim. Eu disse, olha, você sabia que nós temos algo em comum? E ela disse, como assim? E eu expliquei a ela o seguinte, eu disse, olha, Ana, eu fiz uma medição hoje pela manhã, saindo do hotel, que eu sou de Maceió, estou indo para Maceió, e hoje eu fiz uma medição ao tomar banho, e fiz o seguinte, eu peguei uma fita métrica, medi minha altura,
e medir o comprimento. E medir o comprimento do meu umbigo até os pés. Então, a minha altura e do umbigo até os pés. E dividir a minha altura pela altura do umbigo até os pés. E deu 1,6628. É nada disso. E se você fizer, vai dar a mesma coisa. Ela disse, é nada. É. E ela foi embora, só que eu dei o meu e-mail e, sei lá, uma semana depois, ela manda um e-mail para mim dizendo, perfeito, que coisa fantástica. Aí eu enviei para ela dizendo que ali era mais nada menos do que uma razão áurea, um número que nós chamamos de número de Deus. Por incrível que pareça, meus queridos, nós temos um número de Deus, que é 1,6628. Esse número está presente na natureza. Não é? Se você abre os braços, se você medir de um dedo para o outro, e do ombro para cá e dividir, dá 1,628. Você encontra esse número na reprodução de coelhos. Você encontra esse número nos chifres de touros. Você encontra esse número, certo? Por incrível que pareça, nas árvores. As árvores crescem em relação a esse número. E esse número é nada mais, nada menos do que o número de Fibonacci, que também, em outra oportunidade, a gente pode falar sobre ele. Veja que coisa interessante. Né? Ou então, veja que coisa assustadora. Não é? Pessoas me perguntam, professor, a geometria, ela tem uma coisa que me fascina, mas ao mesmo tempo me assusta, porque aquelas figuras entrelaçadas, né, circunscritas. Qual é o melhor caminho para que eu possa entender a geometria? Qual é a melhor forma para entender a geometria? Muitos alunos me perguntam. Aí eu pergunto a você, qual seria a melhor forma da gente entender a geometria? A geometria, ela tem um sabor matemático diferente, porque é um sabor fruto de algo que você está ali observando de forma concreta. Porque, às vezes, uma equação matemática, ela retrata de forma abstrata uma relação de algum fenômeno da natureza. Mas fica tão distante de você pegar aquele modelo e você interpretá-lo na natureza. Mas quando é para a geometria, é diferente, né? Porque a geometria, quando você pega uma bola de futebol, você está vendo que aquilo ali é uma bola. E dentro dessa bola de futebol, você tem inúmeras relações matemáticas. Veja que beleza! Veja como é lindo a geometria. Menos abstrato até, né? Do ponto de vista visual. Por exemplo, eu queria dizer a vocês que a geometria é perigosíssima quando as coisas não são feitas da forma certa. Por exemplo, vou perguntar a vocês agora. Vamos lá, se alguém souber, responde aí do chat. Imagina um triângulo. Imagina um triângulo. Um triângulo qualquer. Agora você vai pegar os 3 ângulos do triângulo. Os 3 ângulos. Se você somar os 3 ângulos, já disseram que depende. Qual é a soma dos 3 ângulos? Imagina o triângulo e você soma os 3 ângulos. Dá quanto? Alguém disse depende. Depende, muito bem. Depende. Sim, depende também. Muita gente ia dizer de qual geometria. Fantástico, né? Então, de qual geometria? Veja que coisa fantástica. A gente passa a vida inteira estudando geometria euclidiana na escola, acreditando que ela seria a única das geometrias. E nós temos outras geometrias que podem provar outras coisas muito mais até interessantes, né? Então, por exemplo, aí também a gente poderia ter uma outra oportunidade para falar sobre isso. Não, a geometria analítica, não, viu, Michel?
A geometria analítica, a geometria, veja bem, a geometria espacial, ela é uma geometria realmente, por exemplo, você pega uma esfera, você pegar uma esfera, imagina o seguinte, vamos interpretar isso aí. Você pega uma esfera, pega uma bola, pega uma bola de futebol, pega uma bola. Você imaginar uma bola de futebol, marca um triângulo nessa bola. Marca um triângulo numa bola de futebol. Aí você vai marcar um ponto aqui, não vai poder furar a bola. Então, observe que o triângulo ele vai ser curvo. O triângulo vai ser curvo. Exatamente. Vai ser uma geometria riemanniana. Você pegar, por exemplo, o triângulo é curvo, existe uma curvatura, e esse triângulo, se você pegar a soma dos ângulos, dá maior que 180. E retas paralelas na geometria riemanniana se encontram em um ponto. Não é verdade? Mas já você viu, Fernando, você que falou da riemanniana, mas você pode ter outras geometrias. Você pode ter uma geometria, uma pseudosfera. Uma pseudosfera. A geometria é negativa. Então, a curvatura é negativa. Então, na pseudosfera, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor que 180 graus. É a chamada geometria hiperbólica, ou geometria Lobachevskiana. E como o Fernando também falou aí, a gaussiana. A gaussiana nada mais do que a geometria gaussiana, que nós... Desculpe, gaussiana não, euclidiana, gaussiana não. Geometria euclidiana, que é a geometria que nós conhecemos do plano, não é? A gaussiana, a geometria gaussiana é o seguinte, você tem a curva gaussiana, que é uma curva que lhe dá resultados, que responde resultados do dia a dia, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a duração de uma gravidez humana? A duração da gravidez humana, desde a concepção até o parto, é uma curva gaussiana. A média, se não me engano, é 200 e... acho que é 236 dias, se não me engano. Com desvio padrão, 16 dias. Então, a mulher da concepção até o parto tem, em média, 236 dias, com desvio padrão, que é a variabilidade para cima e para baixo, de 16 dias. Isso gera uma curva chamada curva gaussiana. O que está acontecendo no Brasil agora e no mundo, em relação à Covid, são distribuições, são curvas que se aproximam de curvas gaussianas. Né? Ela sobe, tem um pico e depois ela cai, numa proporção muito similar, muito análoga, né? Muito simétrica. Tá certo? Então, a gente fala isso da curva gaussiana, que também é algo que você pode falar na matemática de forma magnífica. As equações diferenciais, você vai a um banco, imagine, pessoal, você ir a um banco e você chega no banco com um dinheiro no bolso ou numa pasta e você diz ao gerente, olha, eu tenho dinheiro para aplicar. Quanto é que eu vou ganhar? E o gerente, se ele for matemático, ele vai dizer assim para você, a taxa do seu capital é proporcional ao seu capital. Isso é uma equação diferencial. A taxa, que é uma derivada, do seu capital é proporcional ao seu capital. Significa dizer o quê? Em outras palavras, se você tem mais dinheiro para aplicar, proporcionalmente você vai ganhar mais. Então, isso acontece nos bancos, né? Se você chegar no banco para aplicar R$100, o gerente vai dizer, aplica aqui, né? Você vai ter um rendimento. Mas se você chegar lá com R$1 milhão, eu tenho certeza que ele vai encontrar uma relação que possa lhe dar, né, um ganho maior. Então, veja, é matemática. É matemática. Veja essas relações que cada vez mais se aproximam das coisas da natureza, dos fenômenos. Não é? A matemática tem esse... A matemática, ela foi colocada como ponto básico para a gente conseguir entender as coisas. Isso é notável, tá certo? Então, se faz necessário o quê? Novamente, meus queridos, precisamos mover as peças do xadrez. E a partir
Agora, quando você for usar as suas habilidades, o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua inteligência, muitas vezes, na sua caminhada, você terá que ceder. Ceder para que você possa usar corretamente, por exemplo, no caso nosso particular, os modelos matemáticos, para que você possa chegar ao que deseja. Essa evolução que nós tanto desejamos, ela será de forma concretizada quando todos nós, cada um de nós, tivermos a consciência que a ciência é o caminho para a evolução. Enquanto a gente estiver com essa resistência ainda a não relacionar as coisas da natureza com os modelos matemáticos, nós não vamos evoluir. Então é preciso, eu peço a cada um de vocês, seja lá quem for, que comece a ceder, dê espaço, acredite, para que a gente possa evoluir. Eu quero dizer a vocês que, desde o primeiro momento de nossas vidas, não há beleza maior do que os números. Porque os números representam nada mais, nada menos do que a essência dessa sobrevivência nossa. O que seria de nós sem os números? Malbataan diz o seguinte: uma das verdades eternas. É preciso ainda não esquecer que a matemática, além do objetivo de resolver problemas, calcular áreas e medir volumes, tem finalidades muito mais elevadas. Por ter alto valor no desenvolvimento da inteligência e do raciocínio. Olha lá, da inteligência e do raciocínio. A matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a mágica do espírito. A matemática é, enfim, uma das verdades eternas e, como tal, produz a elevação do espírito. A mesma elevação que sentimos ao contemplar os grandes espetáculos da natureza, através dos quais sentimos a presença de Deus eterno e onipotente. O gambito de matemática é nada mais e nada menos do que uma verdade de acreditar na nossa evolução, de acreditar nessa mágica de espírito, de acreditar que é possível uma relação comum em nosso planeta através da matemática. Não existe outra ciência tão abstrata e com tanto fascínio, porque a matemática é a única de todas. E você precisa provar duas coisas para mostrar que é matemática. O que é que você tem que mostrar? Você primeiro, para ser um modelo matemático, você precisa mostrar a sua existência. Você pega um modelo, você prova que aquilo existe. Ou existe ou não existe. Não existe outro. E depois que você prova a existência, você prova a unicidade. Qual é a única ciência que dentro dos seus conteúdos existe um teorema para provar aquele modelo? Quem estuda matemática sabe o que eu estou falando. Teorema da existência e da unicidade. Então, essa última frase aí
de Maupassant completa o que eu estou querendo dizer. Os grandes espetáculos da natureza, através do qual sentimos a presença de Deus. Pela sua existência e pela sua unicidade, da forma que cada um possa interpretar. É isso que eu quero falar para vocês. Então, o Gambito da Rainha foi uma forma de você vencer um jogo extremamente matemático. E o Gambito de Matemática é um jogo que continua fortalecido, continua vivo, que está dando uma oportunidade a você de evolução. Mas para isso é preciso ceder. É preciso que você acredite nesses fenômenos. É preciso que você acredite nesta ciência. Se apegue a ela e chegaremos onde nós desejamos. Então, era isso que eu queria bater um papo com vocês. Foi um bate-papo. E dizer que estamos nesta caminhada, todos nós agora, no momento ainda de reflexão, com esse vírus maldito, ele vai passar, mas também conscientes. Precisamos continuar, tá certo? Então, hoje tivemos essa oportunidade de bater esse papo. Eu tinha falado para o Bruno, dizer a vocês que é tão difícil falar de matemática nessa forma de interação. Falar de matemática é bom no olho a olho, né? Num quadro de giz até, onde lá você possa mostrar as relações, os modelos, as equações, a beleza pura da matemática. Mas hoje foi um dia só para motivar novos alunos. Nós estamos recebendo novos alunos também. Tem alunos aí que têm interesse de continuar a pesquisar. E eu queria falar para eles, dizer que continue nessa insistência, né, nesse propósito. A nossa vida tem um propósito. E esse propósito, ele é importante para que você possa desempenhar suas funções de forma correta, né? Eu não vou falar aqui de decência, nem de honradez, nem de princípios. Eu quero falar de respeito ao próximo, falar que precisamos evoluir e, principalmente, meus queridos, respeitar a ciência. Precisamos respeitar. Então, vamos recuar um pouco, vamos respirar um pouco, o ar puro de todas as manhãs, lembrar do café quente e do bolo de laranja, lembrar dos propósitos, mas acreditar na ciência. Porque a ciência é que vai dar as respostas necessárias para a gente continuar evoluindo. Essa é uma mensagem que eu falo para vocês, para cada um de vocês. Não deixem de acreditar na ciência. E vocês sabem quem faz e vocês sabem quem são os responsáveis por fazer ciência? Somos nós. No dia que a gente deixar de acreditar na ciência, nós teremos uma forma significativa de decréscimo na nossa evolução. Então, precisamos fortalecer cada vez. Nós estamos num momento, no mundo, de uma guerra chamada, de um lado, a racionalidade e, de outra, a irresponsabilidade. E a matemática é uma ciência extremamente racional. Então, é isso que eu quero que vocês entendam e compreendam.